serviços de saúde de referência no tratamento da hanseníase na Paraíba é o Hospital Getúlio Vargas, localizado em Bahia. Muito mais que atender os pacientes, o hospital se destaca por ser a memória viva da história do tratamento dispensado a essa doença no Brasil. Para além de paredes, a unidade de saúde também é o único lar de pacientes que foram retirados do convívio com as próprias famílias, quando ainda eram crianças para serem isoladas da sociedade. Só que agora o hospital passa por um problema muito sério, com infraestrutura cada vez mais comprometida, dificuldades de funcionamento, depredação e invasões. É o que você confere agora. Marcas, lembranças, isolamento e destruição. Uma doença que assustou e que até hoje é regada por preconceito. A hanseníase ficou conhecida como lepra. Na Bíblia cristã, existem passagens sobre relatos da doença e do medo que ela representou. Vítimas antigas da hanseníase sentiram na pele os sintomas mais agressivos da doença. E não só isso, vivenciaram a penitência que era ser taxado de leproso há poucas décadas atrás. Porque naquela época, o preconceito era muito grande. A gente não podia ir na rua. Aqui também não passava ninguém. Histórias como a de João Batista até hoje habitam em uma área afastada da cidade de Bahia, região metropolitana de João Pessoa. Trata-se do Hospital Colônia Getúlio Vargas. A unidade foi erguida há décadas e é mais antiga do que a própria cidade. Tudo tinha cinema, tinha escola, tinha bar aqui, tinha divertimento, tinha negócio de sinuca, bilhar, tinha tudo. Okay. Aí quando um aniversariava, aí tinha festa naquele dia. Até 1962 existia o internamento compulsório. Os acometidos pela doença eram transferidos à força para cá, uma forma de isolá-los. Para o governo, algo necessário para garantir o controle da doença. Na época, sabia-se pouco sobre a hanseníase. Os estudos eram insuficientes para se chegar a um tratamento que amenizasse as consequências da instalação da doença no organismo humano. Na época existia tudo isso e como não havia a medicação conveniente para a doença, o que foi que aconteceu? Muitos deles tomavam a medicação que era um paliativo, eram as sulfonas. E com isso, muitos deles não conseguiam a cura e ficaram sequelados. Sequelas que Nelson carrega por onde vai, mesmo que seja para tão perto. Há 30 anos o Hospital Colônia é a moradia dele. Desde então, foram raras as vezes em que ele saiu daqui. De poucas palavras, o homem, hoje com 61 anos, se mostra conformado com o distanciamento da família e com a solidão. Não sei lá, pai, eu tô por aqui até enquanto o governo querendo que tu fique aqui, né? Tu gosta de ficar aqui? Eu gosto, acho bom aqui. Ele é um dos 3 remanescentes que ainda estão internos no Hospital Colônia. Outros 9 ainda moram em casas ao redor que também fazem parte do complexo hospitalar. Hoje são 12, mas já foram muito mais. A movimentação por aqui era outra. E naquela época, quando eu cheguei aqui, completou 100 pessoas. O tratamento da doença evoluiu e o preconceito amenizou. Ver pessoas que não eram internas passarem por aqui era algo raro. Hoje já é comum, mas o preconceito parece cair junto com as marcas históricas. O que resta aqui da igreja ainda abriga muita história. Vários casamentos foram realizados aqui entre internos da colônia. Velórios, missas, tudo isso movimentava bastante aqui a cidade. Só que com o passar dos anos, a falta de cuidado, a estrutura acabou desabando com as chuvas. E é justamente isso que o Ministério Público está buscando preservar. O tombamento da área seria uma garantia de que a estrutura fosse preservada. A história é transformada em metralha. Aos poucos, o Hospital Colônia perde parte dos seus traços. Assim como qualquer equipamento importante para a história, a diretora acredita que tudo isso deve ser preservado. E o tombamento pelo Instituto Histórico seria o primeiro passo para que o local fosse visto com outros olhos. Cada espaço desse revela uma história, revela um patrimônio histórico de equipamentos, de histórias de vida, de relatos, né? Fotográfico. Tudo isso aí faz parte do conjunto da história.
Então, e a gente tem conhecimento de outras colônias que se transformaram em museus para preservar a história, seria interessante que aqui pudesse também ser realizado desta forma, né? O Ministério Público Estadual reconheceu o valor do local e, desde 2013, tem buscado realizar medidas nesse sentido. Então, o complexo hospitalar, a Colônia Getúlio Vargas, ele é de extrema importância, não só para a história do município, como de todo o Estado. Na verdade, ele é de extrema importância para a história de como a hanseníase era tratada no início da década de 40. Então, ele tem um imenso valor cultural, tanto do ponto de vista histórico como arquitetônico. E essa história deve ser preservada. O complexo hospitalar está em ruínas e é preciso que o poder público, inicialmente pelo tombamento, preserve esse complexo pela sua importância. Hoje o hospital é mantido pelo governo do estado. São quase 40 funcionários que diariamente fazem curativos dos pacientes. Mas as preocupações estruturais e com a preservação da memória fazem a direção e o Ministério Público Estadual aguardarem medidas para o tombamento do local. A importância cultural do hospital, né, pela sua história, de extremo valor do ponto de vista histórico e também arquitetônico. Então, patrimônio cultural, e ele deve ser preservado. Para pessoas como João Batista, preservar a memória do que já aconteceu por aqui também é uma forma de lutar contra o preconceito que ainda existe sobre a doença. Passou tanto tempo eu aqui que não me acostumo mais lá fora. Meu tempo, quando eu era criança, meu tempo de lazer foi aqui dentro. Aí a gente cria aquele problema no cérebro que lá fora a pessoa não se acostuma mais. Eu não me acostumo. Quando eu vou na rua, a minha vontade é vir logo embora. Deixar de ir a festas, dormir pouco e estudar muito. Essa tem sido a rotina de muitas pessoas que querem ingressar no serviço público através de concurso, como estabelece a Constituição Federal. O fato é que, mesmo obtendo a aprovação, muitos candidatos se veem frustrados com a demora nas nomeações. Em Cajazeiras, o problema levou a Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público a ajuizar uma ação civil pública contra o município. Estudar em busca de um futuro melhor. O sonho da estabilidade foi o que motivou este grupo. Eles participaram de um concurso público em 2013 promovido pela Prefeitura de Cajazeiras, que fica a cerca de 480 quilômetros de João Pessoa. Paulino hoje trabalha como técnico em informática, mas se inscreveu no concurso para o cargo de agente de combate a endemias. Eram 16 vagas, ele ficou em 17º. Em um primeiro momento, a chance de ingressar no serviço público bateu na trave, mas um dos candidatos classificados abriu mão de ser nomeado, o que renovou a esperança do morador de Cajazeiras. Mas essa espera já dura 3 anos. Se eles se puserem no meu lugar, acho que era uma situação muito ruim, né? Um direito líquido e certo e não ser consagrado. E a situação se agravou ainda mais ao saber que, depois da convocação dos classificados, a Prefeitura passou a contratar mais agentes por prestação de serviços. Isso aconteceu mesmo existindo uma lista de espera por pessoas que também prestaram concurso para a área. Esse ano, no início do ano, foram contratados 30 agentes de endemias. O excepcional que a Prefeitura garantiu. Então, foram 30 pessoas que entraram no meu lugar. Maria das Virgens também participou do mesmo concurso público. Ela já atua como professora no município vizinho de Bom Jesus. Mas o sonho dela é de lecionar como concursada e ainda mais na cidade onde mora. Ela também não foi nomeada, mesmo existindo vários professores contratados sem concurso, e acredita que a motivação pela não convocação é política. A gente se vendo como na espera, porque a gente ficou na classificação, né? No meu caso, lá para a localidade que eu fiz, chamaram a primeira e a segunda colocada. Quando chegou no meu nome, que eu seria a terceira colocada, no caso, eu considero que foi perseguição política e não me chamaram. O que aconteceu? A prefeita foi lá e fechou a escola. O Sindicato dos Funcionários de Cajazeiras acompanha com atenção a situação dos concursados. E aí a gente fica se perguntando, porque
tantos contratados, ou quando essa ação impetrou, aí a juíza o Poder Judiciário dizendo que não poderia contratar mais, então se transformou esses contratos em cargos comissionados, que ficou a mesma pendência na folha de pagamento. O assunto recebeu a atenção da Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público de Cajazeiras, que também tem como função investigar os atos da administração. A Promotoria de Defesa do Patrimônio Público, ela trabalha com 2 modos principais, que é o combate à corrupção, que ocorre mais comumente com fraude a licitações públicas, com desvio de verbas públicas e, no caso, na garantia de ingresso. O segundo mote é a garantia de ingresso de pessoas concursadas na administração e apenas de forma excepcional, sendo contratadas por excepcional interesse público ou ocupando os cargos comissionados que assim tenham natureza de cargo comissionado, que são aqueles que tenham natureza de cargo de chefia, assessoramento ou direção. Quando a promotoria ingressou com a ação, o município contava com 25% dos contratados através de excepcional interesse público, ou seja, sem a realização de concurso. Depois da ação do Ministério Público Estadual, o quadro mudou. De acordo com o Sagres, o sistema disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado para acompanhamento de dados da gestão pública, em setembro deste ano, esse tipo de contratação foi zerado. Mas muitas pessoas que fizeram concurso continuam esperando a nomeação. Esta ação teve o pedido liminar deferido pelo juízo da 4ª Vara da Comarca de Cajazeiras, oportunidade em que foi determinada a exoneração desses contratados de forma irregular e a nomeação dos candidatos aprovados no concurso público. O prazo do concurso já expirou, mas as ações impetradas na Justiça durante o período de validade ainda servem de esperança. A gente está aguardando, né? Que essa decisão saia daqui para o final do ano, né? A gente já está no finalzinho de novembro, a gente está aguardando. O advogado está bem confiante, né? E as demais também. Ansiedade grande. Com certeza, mas eu creio que tudo vai dar certo. Mais do que a garantia de direitos, a contratação através de concurso público é uma forma de combater as contratações por influência política, uma maneira também de qualificar o serviço público. A nomeação dos candidatos aprovados em concurso público representa a garantia de um serviço público de qualidade. Caso isso não seja verificado, ocorre o sucateamento de todo o serviço que é prestado pela estrutura administrativa da Prefeitura, já que haverá o ingresso de pessoas que não estão devidamente habilitadas para desempenhar essas funções. No próximo bloco, não perca a entrevista com o Procurador-Geral de Justiça, Bertrand de Araújo Asfora. Ele vai fazer um balanço das principais ações do Ministério Público Paraibano em 2016.